Separei 3 perguntas e eu preciso que você responda essas perguntas com o maior nível de verdade possível. A primeira delas é: você já se pegou criando conversas e diálogos com pessoas na sua mente? A segunda: você já tentou parar em algumas vezes esses diálogos, essas conversas ou discussões, ou mesmo diálogos positivos fictícios? E quando você viu, lá estava você de novo sendo puxado para essa fantasia, você não conseguiu parar? E a terceira é: você consegue ficar uma semana inteira sem brigar, discutir ou criar conversas gostosas, seja de que tipo for, inventar diálogo na sua cabeça? Você consegue ficar uma semana inteira de boa sem fazer isso? Esses diálogos estão acontecendo aí por um motivo. E eles impactam a sua vida de formas que você ainda não percebeu. E é para entender exatamente por que isso acontece e parar os impactos negativos desse hábito que eu fiz o vídeo de hoje. Então, vamos embora! Vamos lá, pessoal! Existem 3 motivos principais pelos quais você fica criando esses diálogos aí na sua cabeça. Como eu falei na abertura, podem ser diálogos positivos, você está fantasiando que você encontrou a pessoa, que você está tendo uma conversa. Podem ser diálogos de discussão, de briga, seja lá o que for. Isso está consumindo a sua energia e você não percebeu. Então, primeiro a gente vai entender por que você está fazendo isso, que a maioria das pessoas faz, mas não tem nada de positivo nessa situação. Vamos entender aqui. O primeiro motivo, então, pelo qual a gente cria essas fanfic, essas historinhas que a gente está conversando com gente na nossa cabeça, é quando a gente não se posicionou numa situação. O famoso engolir sapo. Eu tinha que ter falado e eu não falei. Eu tinha que ter resolvido e não resolvi. Eu deixei a pessoa abusar de mim numa situação específica, eu não. A sensação de injustiça e desequilíbrio, né? Alguma coisa ali ficou em desequilíbrio ou assim você percebeu, tá? E aí o seu inconsciente vai trazer isso à tona para você resolver. Mas nós vamos entender isso aqui passo a passo depois. Segura aí que ainda tem mais 2 motivos. O segundo motivo é quando a gente busca inconscientemente, na maioria das vezes, tá? Porque você não está querendo criar esses diálogos, lembra? Inconsciente. Mas é quando a gente busca ali naquela pessoa a resolução de uma situação que a gente tinha que resolver. É a projeção. Você acha que a pessoa pode te trazer uma determinada coisa que você não acredita que você pode trazer para você. E isso vai desde amor, carinho, até saúde, até a inveja mais literal. E aí a pessoa obceca com a outra porque está invejando. Mas a inveja, ela tá lá na última camada. Tem muita coisa antes disso, que é a projeção. Então, nesse caso, não é porque você engoliu o sapo, mas é porque você acha que fulano, fulana te deve alguma coisa. Ela tinha que estar resolvendo aquilo para você. Não é só uma situação externa, pode ser emocional. Muitas vezes resolver uma carência e uma falta emocional. Então, a projeção é o segundo motivo. E o terceiro motivo? Absolutamente energético. Você está seguindo sua vida, você não quer pensar na pessoa, você não tem nenhum sapo que você engoliu, reprimido, que você tinha que se posicionar, você não está projetando, não está achando que a pessoa tem que dar um carinho que o seu pai não te deu, que sua mãe não te deu. Não tem projeção, não tem falta de posicionamento. Mas a pessoa está obcecando com você. E aí eu vou deixar um vídeo aqui nos cards que vai explicar este fenômeno de forma bem mais detalhada. Quando a pessoa está pensando em você, o que você sente, por que você sente. Estamos todos conectados. A boa notícia é: você é capaz de resolver. Seja o primeiro motivo, o segundo ou o terceiro. Até mesmo o terceiro, quando fulaninho, ciclaninha cismou comigo e está me mandando energia mental, sim, cabe a você resolver e você tem as ferramentas para isso. Mas salientando aqui, é extremamente importante que você entenda que essa dinâmica é prejudicial. Você entende? Tem que saber que isso consome a sua energia, que isso te esgota.
Você não está percebendo, mas você chega um bagaço no fim do dia, porque a sua energia vital, o seu poder pessoal tem que vir para as suas realizações, para as suas atividades, né? Então tem gente que é muito doutrinada a achar que você ser focada no que é seu é egoísmo. Não, faz a sua vida, foca nas suas coisas e, claro, dá atenção para os amigos, dá atenção para a pessoa amada, mas a maior porcentagem ali da sua energia tem que ir para a construção da sua vida. Isso é um adulto saudável, isso é normal. Então, se você ainda tem dúvidas de ficar obcecando com alguém, ficar criando diálogo na minha cabeça, não pode ser tão ruim. Se a sua vida estiver assim, supimpa, show de bola, maravilhosa, então tá legal. Você tá fanficando com um monte de gente na sua cabeça, mas tá tudo fluindo. Eu duvido muito que a pessoa que faz isso, primeiramente, ela não está nela. Então, quando a gente se ausenta da gente, vai dar problema. Não vou estender muito na explicação das implicações negativas, mas os vídeos detalhados estão aqui no card. Assista esse vídeo até o final para você ter a compreensão de como resolver esses 3 motivadores aqui e depois vá para os vídeos complementares. Então, vamos resolver motivo por motivo desses aqui. Gente, o primeiro motivo, você tinha que ter falado, você tinha que ter se posicionado, você precisava ter colocado limites e você não colocou. A pessoa sambou da sua cara, fez você perder tempo, às vezes fez você perder dinheiro. E o que acontece? Existiu, de fato, um desequilíbrio. Você foi subtraído naquela situação. A gente tem um senso de justiça dentro da gente, que ele é bom e que ele é verdadeiro. Existem pessoas com mania de justiceiro. Isso é outra coisa. Essas pessoas são insuportáveis, não só para os outros, quanto para elas mesmas, né? Que elas ficam pegando qualquer causa, qualquer coisa, que elas aumentam, não é isso. Aqui falando de forma saudável, quando tem um desbalanço, quando tem um desequilíbrio, o seu inconsciente te ajuda. Porque vamos supor que você tenha vivido uma programação de ser uma pessoa muito boazinha, de ser uma pessoa que nunca diz não, de ser uma pessoa que entrega tudo seu para os outros. Só que lá dentro aquilo tá batendo ruim. A nossa natureza mesmo, verdadeira, ela não é feita para ser sugada até a última gota. A gente tem autopreservação, igual a gente viu no vídeo anterior a esse. Só que quando a autopreservação tá excessiva é que tem problemas. Mas ela, de forma saudável, é isso aqui, esse mecanismo de constatar. Eu não me protegi, eu não me defendi. É claro, gente, que em situações que você poderia ter feito. Tem situações que não tem como. E aí é preciso entender a situação, analisar realmente, entender todos os elementos. Por exemplo, uma pessoa que sofre agressão e não teve como se defender. Então aí não, ela tem que entender que ela foi uma vítima daquela situação. Mas eu não tô falando desses casos pontuais, tá? Eu tô falando, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, meu. Eu fui muito programada para ser boazinha, para não falar não, para não colocar limite, não colocar barreira. E naturalmente eu já tenho muita empatia com as pessoas, né? Mas a empatia é uma coisa, ser trouxa é outra. Então eu fui programada para ser trouxa. Porque aí, se você é programado para ser trouxa, as pessoas podem, né? Sempre tá ali tirando uma casquinha. É muito interessante programar uma pessoa para ela ser trouxa a vida inteira. Então, uma parte da minha vida, a primeira parte dela, eu era muito assim. E aí, o que acontece? Eu entrava em lugares, por exemplo, para comprar alguma coisa, ou, por exemplo, um pacote de um tratamento facial, um pacote de qualquer coisa de beleza, ou um desconto. Sabe essas coisas que você fecha pacote de serviços, por exemplo? E aí eu lembro uma vez que eu entrei nessa clínica de estética e eu fechei um pacote de serviços lá, e a pessoa foi me jogando mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Parece muito doido falar isso aqui para as pessoas que não sofreram esse tipo de programação. Mas tem pessoas que vão se identificar, Bárbara, eu já fui assim, ou eu tô assim, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Então escuta bem, né? Esse pode não ser o seu caso, mas o segundo e o terceiro você vai contemplar. Você será contemplado no consórcio. Então segura a sua onda. E aí eu lembro que a pessoa socou um monte de coisa, um monte de promoção, e eu fechei o pacote, sei lá, 5 mil reais de um negócio lá. E assim, eu não precisava, o que eu precisava mesmo era 1.200, é mais ou menos assim. E eu fechei 5 mil, porque
Sabe, a pessoa me convenceu, eu falei, pode ser que seja bom. Poxa, eu fui ali para fechar um negócio de 1.200, eu não queria um negócio de 5.000, eu não queria. E aí eu saí de lá com aquela sensação. Todo mundo, gente, já passou uma situação dessa em que foi convencido de alguma coisa que não queria. Você sai parecendo que você foi invadido, sabe? É como eu falei, para outra pessoa, ela pode olhar e falar, nossa, eu sou banana, é para você aprender mesmo. E eu concordo, é para aprender a parar de ser trouxa e banana. Mas a programação é mais forte. Você não consegue falar não. Você vai fechando acordos, você vai fazendo coisas e você não consegue reagir, né? Isso há muito tempo atrás, que eu era besta nesse nível. Então veja, eu fui para casa com aquela sensação de mal-estar. Eu me comprometi com uma coisa que não estava no momento de arcar com aquele valor, etc, etc, etc. E aí aquele tratamento, aquele negócio todo, adivinha, não deu resultado nenhum, não ajudou em nada, porque não era o que eu buscava, não era o que eu queria. Fiquei sem o meu dinheiro, que era um dinheiro muita coisa para mim na época, né? E eu fiquei com aquele sapo engolido. Gente, gastrite, insônia, mas eu não estava detectando que era aquilo. Você entende? Então a forma que o meu inconsciente fez para resolver, além de somatizar no corpo, foi eu começar a brigar com a mulher na minha cabeça. Então eu estava lá fazendo minhas coisas, de repente, fulana, olha só, você me fez comprar isso, mas eu não queria. E tá. Aí eu olhar e falar, nossa, que coisa esquisita, eu tô discutindo com a pessoa na minha cabeça, tô ficando meio doida, né? Aí depois ia fazer minhas coisas, vinha. Por quê? Necessidade de posicionamento, posicionar-se, fazer uma coisa que é saudável para você. Você entende? Ai, Bárbara, mas então você falou que os diálogos na cabeça são sempre negativos. Mas a gente começou por esse cenário porque nesse caso, a criação de diálogos fictícios, ela se assemelha às emoções. A emoção de muita raiva, ela também não é boa. Mas ela, pontualmente, ela te mostra uma reação que você precisa ter. Então, quando você se pega falando com aquela pessoa da 5ª série que fez bullying, quando você se pega falando com o ex-crush que você nem conversa, quando você se pega falando com a mulher da loja que ela não podia ter te tratado daquele jeito, aquilo é um indicativo. Eu preciso me posicionar mais. E, gente, foi tiro e queda. Não resolvi com essa pessoa, o meu dinheiro já tinha ido embora, porque afinal de contas eu tinha assinado o acordo do negócio lá e eu tinha que pagar, porque assinou, tá dentro do contrato, não tinha como fazer, né? Mas eu percebi, aquilo ficou muito visível para mim, que eu tinha que ajustar isso em mim. Então eu fui treinando de uma próxima vez que a pessoa tentava me convencer, não. E era bem difícil pra mim na época, porque eu tinha que ir me falando, eu só quero comprar isso, eu não preciso de mais nada, eu só quero comprar isso, eu não preciso de mais nada. Aí eu chegava lá perante a pessoa, ai querida, vamos fazer isso, aquilo. Eu só preciso comprar isso, eu não preciso de mais nada, sabe? Porque a programação era muito forte em mim na época. Então observe, a emoção da raiva, da tristeza, da revolta, elas vêm como ondas. E elas estão te dizendo alguma coisa que você precisa transformar ou dar vazão. Às vezes, você tem que resolver com aquela pessoa mesmo e você consegue. Às vezes, você tem que fechar aquele ciclo, aceitar que você foi trouxa banana e não reagiu e das próximas vezes se posicionar, que sua gastrite passa, a sua insônia passa e as fanfic de discussão mental passam também. E o segundo motivo pelos quais você fica fanficando, fazendo diálogo, inventando conversa, gastando sua energia, tendo sua energia drenada por essas conversas imaginárias na sua mente, é que você está projetando, tá? Então, o que é projetar? Projetar, né? O outro é um telão e você é o filme. Você não está vendo o outro, você está vendo partes de você na pessoa. Ou partes de coisas que te faltam na pessoa. E isso é muito forte. Existe quase que um imã. Muitas vezes você vê que aquela pessoa não daria um bom relacionamento, falando no campo dos relacionamentos, né? Mas você sente, meu Deus, por que eu tô tão atraído por essa pessoa, atraída? Não é só o físico, não é... Por que quando menos eu me dou conta, eu tô lá lavando louça e falando com a pessoa, imaginando que eu tô encontrando a pessoa. Podem ser coisas boas também, como a gente já viu aqui, né? Entre aspas, né?
eu tô encontrando a pessoa, eu comprei uma coisa tão legal, automaticamente eu penso eu conversando com a pessoa e mostrando essa coisa que eu comprei. O que é isso? Isso está muito estranho. Então, essa fanfic desse diálogo é quando a gente projeta, tá, gente? Ou pro bom ou pro negativo. E essa projeção vem de você enxergar na pessoa a capacidade de te dar algo que você não se dá. Só que não é assim que você sente. Porque se você se sentisse dessa forma, você ia olhar e ia falar: nossa, tô muito magnetizada por Robertinho, né? Quem participou da live entenderá, né? Robertinho, tô muito magnetizado por Robertinho, mas eu tô vendo que Robertinho não tem nada a ver. E, na verdade, eu nem sei se eu não quero um relacionamento com Robertinho, mas por que essa pessoa não sai dos meus pensamentos e toda hora eu tô pensando em dividir minhas coisas, dividir o que eu tô fazendo com essa pessoa? O que é isso, né? Vamos olhar então como você tá vendo Robertinho. O que você acha? O que o seu inconsciente acha que Robertinho, que essa pessoa poderia te dar? Pronto. A sua criança tá agarrando ali. Não é o seu eu adulto. Vou exemplificar. Como sempre, professora tem que trazer exemplos ilustrativos, né? Então, assim, por muito tempo, eu não me via como uma pessoa capaz de fazer musculação, capaz de cuidar do meu corpo, assim. Eu pensava assim, isso é pra gente que é muito forte, logo eu não sou. Isso é pra gente que tem um biotipo esportista, logo eu não sou. E, gente, acontece que eu fiz taekwondo, uma parte significativa da minha vida, eu fiz balé. Então, na verdade, o que eu sentia era que eu gostaria de voltar a fazer essas atividades, mas eu não me sentia capaz de voltar a fazer aquelas besteiras que a gente pensa da gente. Ai, tô velha, ai, tô fraca, ai, tô não sei o quê. Mais uma vez, programação. Mas o meu eu verdadeiro, ciente de que o meu corpo tem afinidade com essas atividades, né? Mas enfim, então, durante um certo momento em que eu fui conhecendo pessoas aqui e ali, sempre que eu conhecia uma pessoa que tinha esse perfil esportista, alguma coisa em mim grudava. Por mais que eu visse, eu falava, gente, não tem banana maçã, não, entendeu? Não encaixa, não tem nada a ver. A pessoa tá meio desmiolada, a pessoa, sei lá o quê. Mas eu via que a pessoa tinha esse perfil, que a pessoa acordava 4h30 da manhã, ia fazer uma trilha. Mentira, trilha eu não gosto muito não. Mas que a pessoa acordava cedo e, sei lá, ia fazer uma corrida, ia andar de bike, ia fazer um negócio. Eu pensava... Só que, você entende? O seu inconsciente não vai falar: nossa, veja, Bárbara, estamos observando uma coisa que você gostaria de ser, mas que você não acredita que você vai ser, por isso... O seu inconsciente gruda em fulaninho para que você traga um pouco disso para a sua vida. Não é assim que a gente vê, né? É inconsciente por um motivo. Então você pensa, meu Deus, essa pessoa tem que fazer parte da minha energia. E olha que louco, muitas vezes eu não trazia essa pessoa para minha vida porque eu já via que não tinha compatibilidade nenhuma. Então esse aprendizado eu já tive há muito tempo. Não trago para minha vida gente que não tem compatibilidade. Então eu não trazia para minha vida, eu nem encontrava com a pessoa. Mas eu via que tinha uma tendência desses diálogos aqui, de criar narrativa com alguém. Sempre, muitas vezes, nesse perfil, a grande maioria das vezes. Porque eu queria trazer aquela pessoa forte, aquela pessoa dinâmica, ágil, saudável. Eu queria trazer aquelas características para minha energia. Então, se eu estou conversando com a pessoa, se eu estou trocando com a pessoa, mesmo que seja de forma fictícia, a minha criança interior está assim, ai, que legal, né? Eu não estou tão excluída dessa energia. Então, entenda, a criança, gente, ela quer pertencer, né? Ela quer estar naquele grupo. Na escola, se a criança está no grupo dos meninos e das meninas que é popular, ela se sente mais popular porque está no grupo, né? Se ela está no grupo dos atletas, ela se sente mais atlética, ela se sente mais esportista. O adulto tem que olhar para si e falar assim, deixa eu conversar com a minha criança, deixa eu ver o que a minha criança está querendo, deixa eu começar a tirar os medos,
né? Então não é que o adulto não tem mais desejo de pertencimento, mas ele tem que ir perdendo esse desejo. O adulto, quando tem muito desejo de pertencimento, ele fica mais imaturo. Então ele vai comprar uma série de coisas só para pertencer àquele grupo que tem o status. Ele é muito manipulável. Então quanto mais você olha para sua criança e vê que ela tá querendo trazer a energia daquela pessoa, porque aquela pessoa tem algo que ela tá carente de ter, é o famoso, eu não tenho esse brinquedo, mas eu posso brincar com o brinquedo do meu coleguinha. Você tá entendendo? Então quando você olha para a criança e fala assim, você tá querendo esse brinquedo? Calma, eu vou te dar o brinquedo, né? A criança vai falar, mas eu não consigo, eu preciso que um amiguinho venha. Vocês estão entendendo, gente, a metáfora? Porque tem gente que vai olhar esse vídeo e vai falar, nossa, criança, brinquedo e amiguinho. A gente tem que ser lúdico, pedagógico e didático para falar com a criança, porque é a sua criança que tá agarrando em Robertinho e Robertinha, tá? Pessoa que não tem nada a ver com você, só porque a pessoa tem uma característica X, só porque a pessoa te tratou de um jeito que o seu pai não te tratou de um jeito que sua mãe não te tratou, e você tá agarrando em fulaninho por causa de projeção infantil. Então aqui a gente tem sim um diálogo kids, um diálogo lúdico pedagógico, porque é com a sua criança que você tem que conversar e falar. Ela tá morrendo de medo. Então, no meu caso, nossa, eu não consigo. Eu fui começando, aí matricula num negócio, aí sente dor, vamos para fisioterapeuta. Aí eu fiz não sei quantos meses de fisioterapia. Sarei do negócio na fisioterapia. Eu falei, meu Deus, eu sarei desse negócio da fisioterapia. Agora eu já posso fazer musculação. Comecei pouquinho, entendeu? E aí a criança, nossa, que legal. Você tá me dando aquilo. Ah, quer dizer, Bárbara, que a gente nunca vai ter relacionamento porque a gente vai se autossatisfazer? Não tô falando disso. Eu tô falando de você parar de fanficar na sua cabeça conversas que não existem. Que você tem que bater o bolo e você tá levando sua energia pra fulano. Que você tem que, sei lá, editar um negócio, você tá mandando sua energia pro fulano. Entendeu? Você tem que fazer o seu trabalho aí no computador, você tem que fazer uma reunião e você tá mandando energia pra fulano. Então imagina você cuidando da sua criança interior, você atraindo alguém que também cuida da criança interior. E quando você ama verdadeiramente também, você não fica obcecando e criando diálogo na sua mente, né? Você cria diálogo porque você quer alguma coisa que você sente que você não tem. Por isso que tem esse gatilho inconsciente que já é o link para o terceiro motivo pelo qual você está fanficando de conversa e de diálogo na sua cabeça como se fosse uma Netflix. E isso não está te levando a lugar nenhum, está só consumindo sua energia, seu foco e a sua confiança em você mesmo é que Robertinho, Robertinha, fulaninho, fulaninha está obcecando energeticamente por você. E você não tem nada a ver com isso. Você já deu um beijo, tchau, você não sintonizou, você não está projetando nada na pessoa, né? Você não engoliu nenhum sapo, você não tem nenhuma pendência para resolver emocionalmente, mas a pessoa acha que tem. Porque a mãe dela ou dele não tratou ele de uma certa forma. Mas você deu um sorriso, você tratou bem. E aí agora a pessoa, como assim? Você me deu uma coisa que os meus pais não me deram. E a minha criança interior tá abandonada porque eu não cuido dela. Eu não entendo as necessidades emocionais dela. Então é você que vai me dar. E aí é o outro que tá girando esse disco arranhado, essa vitrola, só pensando em você, fazendo essa macumbinha mental, te mandando energia, te mandando vibração. E aí o exemplo que eu tenho para trazer para vocês é o mesmo deste outro vídeo que eu vou deixar nos cards sobre a energia do ex. Eu vou falar muito breve, porque você vai assistir esse vídeo quando você fechar esse aqui todo, para você entender. Esses 3 vídeos aqui, na verdade tem um 4º vídeo que é sobre obcecar com alguém. Vou ver se eu deixo tudo aqui nos cards, tá? Esse compilado de vídeos vai te ajudar de uma forma que você nunca imaginou. Para você não voltar a repetir esse padrão de ficar obcecando com as pessoas e criando diálogos. É claro que a gente tem exemplos aqui de vida amorosa, mas eu também trouxe o exemplo da pessoa que engoliu o sapo, de fazer um pacote de serviços. Então, podem ser N situações. Por que é tão difícil sair disso? Porque a Matrix, gente, ela mexe as peças da forma que convém manipular as pessoas. Matrix tem que manter as pessoas adormecidas.
Imagina se cada um tiver consciente do seu poder, tiver essa maturidade evolutiva, consciente na hora de escolher sua própria vida, seus próprios caminhos. Não, né? As coisas que movem o mundo são os pensamentos colocados em massa, massificados, sem nível individual de percepção, aquele nível dormente de consciência. Então você tem aí filmes, nossa, aquele filme Diário de uma Paixão, duas pessoas, uma obcecada com a outra, o tempo todo. Então, é sempre muito colocado que se alguém estiver obcecando com você, isso é bom. A quantidade de vídeos ensinando, fazer qualquer pessoa ficar louca por você. Faça fulano ficar obcecado, obcecada com você, né? E eu sei, porque eu tenho esses vídeos recomendados para mim, porque aqui no YouTube eu faço vídeo sobre como desobsidiar, né? Parar de obcecar. Então vem vídeos com a palavra obcecado, fulano está obcecado, descubra quem está obcecado por você. Hipnotize o outro para ele ficar obcecado. Olha, eu vou te falar uma coisa. Enquanto você romantizar ter pessoas obcecando por você como uma coisa boa, como uma coisa positiva, você está sendo vampirizado, sugado. É igual aquela música da Britney. You want a piece of me? É isso. Entendeu? Pega esses artistas aí, que tem gente obcecado por eles. Olha a Taylor, sofreu um atentado. Porque tem gente doida, ó. Obcecado com a mulher. Entendeu? E você sabe que o amor e o ódio andam aqui, com essa pessoa obsessiva. Você não quer uma pessoa obcecada por você. E eu, enquanto taróloga, nos meus atendimentos, né, há muito tempo atrás, porque desde muito tempo eu desenvolvi um método de tarô para autoconhecimento profundo, para identificação de crenças limitantes, eu não aceito esse tipo de pergunta mais. Às vezes, quando a pessoa faz uma pergunta dessa, eu tasco uma palestrância em cima dela, porque ela já sabe como funciona aqui, sabe como é o método. Mas lá no começo, os clientes e as clientes vinham assim: quero saber se fulano tá pensando em mim. E os alunos do curso Tarot Master sabem disso, né? Quero ver se o fulano tá pensando em mim, quero ver se a fulana tá pensando em mim. Se você abre essas cartas só, não dá bom. Por quê? Porque a chance do fulano ou da fulana tá pensando é muito grande. É muito difícil você abrir e ter um 4 de copas, ter uma pessoa que não tá nem aí. Tem uma chance grande de sair um diabo, entendeu? De sair um 4 de ouros, cartas de posse, cartas de obsessão, ou cartas de querer alguma coisa. O que a gente acabou de ver? Quando a gente está criando essas fanfics, esses diálogos sobre as pessoas, não sobre, né, mas com alguém na nossa cabeça, a gente está querendo alguma coisa. Ou que a nossa criança interior está impotente, não sabe se dar e o nosso adulto tem que amadurecer para dar, ou você está com um senso de injustiça e você acha que você tem que cobrar do outro. Tem gente, que obceca com as pessoas porque acha, essa pessoa tinha que ser meu amigo, tinha que ser minha amiga, ela cismou. Você vai querer isso na sua energia? Todo tipo de obsessão é vampirismo. Só que olha o que está sendo ensinado aí. Que todo mundo vai ficar sendo obcecado por você. Voltando no exemplo do tarô. Então eu via o negócio mais esquisito. Porque a pessoa chegava e queria saber, fulano pensa em mim, ciclano pensa em mim. Eu via lá, desorientado de pensar. Só que eu comecei a fazer outras perguntas. Eu ensino isso para os alunos do tarô, por isso que eu tô comentando aqui. Olha, eu tô vendo aqui que tá pensando em você. Mas que tal se a gente perguntar quais são as intenções dessa pessoa? Aí a gente via que, nossa, isso acontece? A pessoa pensa em mim e não quer nada comigo? Isso explica muita coisa, né? Não quer de fato. Às vezes não quer assumir um compromisso, não quer ter um negócio, não quer. Mas está fantasiando porque vê em você potenciais que não vê nele, nela. Seria tão bom eu com essa pessoa, mas a fanfic se basta. A pessoa não vai ter atitude. Então eu percebia muito isso. A pessoa obcecada com a outra, zero atitude. É o que mais tem nesse mundo. E quanto mais obcecado, menos chance de atitude vai ter. Porque ela não lida com o real, já que ela está se bastando das fantasias. Observou? Então, qual que é a solução? Ao perceber a energia da pessoa se aproximando, ao sentir a pessoa e começar a perceber esses pensamentos, essas fanfics,
Não romantize. Ai, que lindo, Robertinho pensando em mim. Você fechou as portas para Robertinho? Tem 7 meses, 2 anos, 1 semana que seja. Não. Não romantize ninguém pensando em você. Não romantize ninguém obcecado por você. A pessoa que verdadeiramente te ama, que quer você, vai ter atitude. Ai, Bárbara, às vezes a pessoa me ama, mas é tímido. Ah, mas é um adulto. Então tem que procurar uma terapia. Então tem que resolver as coisas. Senão vai cair naquele primeiro exemplo do vídeo anterior. A pessoa que não quer sair da zona de conforto. Como é que você vai ter um relacionamento com essa pessoa? Não dá, gente. Não romantiza. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, né? Mas apesar dos problemas e das dificuldades, se a gente realmente quer uma coisa real, a gente tem que ir lá e falar e fazer e demonstrar. Ficar vivendo de mandar energiazinha pro outro é muito baixo. Não funciona. Sentiu esse envio de energia, não romantiza, desconecta e vai fazer suas coisas. Espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, né? E que você possa cada vez mais ser uma pessoa que vive relacionamentos reais, em que não projeta o tempo todo no outro, em que não atrai pessoas que projetam o tempo todo em você, ou que pelo menos ao atrair essas pessoas, que ninguém tá 100% safe disso, né? Você seja capaz de perceber, poxa, isso não é amor verdadeiro, ou isso não dá um relacionamento ou uma amizade, mas essa pessoa está querendo buscar um refúgio em mim, está querendo que eu seja a fantasia dela para alguma coisa, então agradeço, mas não, ou seja, que você se torne uma pessoa altamente perceptiva das reais motivações do outro, das suas próprias motivações, possa crescer, se sentir cada vez mais madura e mais segura em si, né? Não ficar usando a cabeça como um refúgio da vida, mas estar feliz de criar a sua vida real e abundante que você merece por direito. E é para te ajudar a se desprogramar ainda mais e manifestar essa abundância na sua vida que eu já liberei o workshop Eu Sou Prosperidade, que aconteceu de forma ao vivo, gente, por isso que o cenário tá um pouquinho diferente. Depois a gente volta com o cenário aqui da plaquinha do YouTube normal, tá bom? Mas o workshop gravado foi uma delícia, já está disponível para você aqui no link de inscrição. E tem muita gente que pensa assim, não vou nem clicar porque vai ser caro. Gente, os cursos da escola são ultra acessíveis, principalmente pela profundidade do que eles oferecem e pela eficácia de realmente os alunos falarem assim, professora, esse workshop abriu minha cabeça de um jeito que eu não volto naqueles padrões negativos. E é para isso que eu tô aqui, esse é o meu compromisso com você. O link gravado já está disponível. Te vejo lá. Até a próxima. A gente tem que fazer um rewind, né? A gente tem que ir de trás para frente. Porque você chegou até aqui com 20, 30, 40 anos, todo programado. Então a gente vai voltar a fita. O mundo ensina pra gente, o mundo Matrix, que a gente tem que começar no fogo. O método que a gente vai conseguir desbloquear essa escassez é outro.